Vamos lá, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo ao quinto Tech Talks. Hoje, um tema muito importante, né? A gente está gravando, para quem está sabendo, para quem entrou, deve ter recebido uma mensagem de que essa reunião está sendo gravada, porque a gente vai disponibilizar até sexta no YouTube e depois a gente deixa dentro da plataforma, tá? Segunda coisa que eu queria falar para vocês, eu vou estar nessa reunião aqui apresentando junto com o Júnior. O Júnior, além de ser meu sócio, é meu irmão, está na Fombit.com. E para quem estiver assistindo essa gravação, né, vamos dar boa noite para o pessoal, né? Bem, o Tech Talks ele faz parte da plataforma Ponto de Evolução, que foi uma criação de minha autoria para que a gente possa levar, principalmente hoje para os clientes da Forbit, uma forma de comunicação desmistificando a tecnologia, ou seja, esclarecendo os recursos tecnológicos que existem hoje disponíveis e que estão implantados, muitas vezes, nos clientes, para que eles possam usufruir da melhor forma, né, e evoluir o seu negócio usando a tecnologia da forma certa. Tá? Então, o Ponto de Evolução ele é basicamente formado pelos Tech Talks que nós estamos fazendo aqui, ou seja, esse aqui é o quinto Tech Talks. Cada vez que a gente vai reunindo, né, quinzenalmente, ele vai sendo acumulado. Então, pelo menos aí durante o ano, a gente vai ter 24 Tech Talks. Às vezes vão ser eu e Júnior, às vezes vai ser eu e um convidado, às vezes vai ser só um convidado, né? Então, é dessa forma que vai estar funcionando, mas sempre com o objetivo de levar a tecnologia simplificada para pequenas e médias empresas, né? Para gestores e empresários de pequenas e médias empresas. Essa edição, especialmente, ela foi aberta para todos os colaboradores. Por quê, gente? Porque a gente está acontecendo desde o final do ano passado um ataque em massa de vários grupos de hackers muito bem organizados, e a gente tem observado isso nos nossos clientes. Então, você imagina, os nossos clientes que têm uma proteção, né, maior do que aqueles clientes que estão comuns aí, avulsos, já estão sendo atacados. Vocês imaginam quem não tem esse tipo de proteção. E é justamente por isso que a gente disse, não, Júnior, vamos parar, vamos conversar com o pessoal, vamos sensibilizar os gestores, né, para que eles abram isso para os outros colaboradores. Eu sei que o horário, às vezes você chega, né, então chega do trabalho, então tem deslocamento. Belém e Ananindeua tem um deslocamento bem pesado. Às vezes você leva 1 hora e meia para chegar em casa. Por isso que a gente aumentou, estendeu esse horário a partir das 20 horas. Estreando aqui essa plataforma, que é o novo Teams, veio bem a calhar, né? Porque a gente tem duas parceiras bem grandes dentro da Forbit, que é a Microsoft e a GoTo. As duas têm plataformas de webinar ou reuniões online como essa que a gente está fazendo. Mas o GoTo é menos conhecido. É muito interessante, mas menos conhecido. E aí, uma sugestão do próprio cliente, do Roberto, né, da Requinte, que está aí, ele disse, Arnaldo, por que você não usa o Teams? E aí a gente foi atrás para poder falar sobre o Teams. Então, pessoal, vamos lá. Essa é a necessidade que a gente identificou. Conversar com o público, sensibilizar para que eles saibam como é que funciona muito bem uma segurança em cliente, né? E o que eles podem fazer também para se proteger, em casa mesmo, né? Então, a gente vai estar falando sobre esse tema. Vai ter um espaço de perguntas e respostas, que você pode também ver aí. Isso é um negócio interessante em relação ao Teams, porque você pode colocar essa perguntinha aí, a gente vai estar, de vez em quando, parando, principalmente quando o Júnior for falar, eu vou estar olhando as perguntas e respostas, a gente vai estar interagindo com vocês mais tranquilamente. Outra coisa que existe no Zoom é uma limitação de 40 minutos da versão paga, né?
mas não seria plano de comprar uma licença. O problema é que a gente não conseguiu. Você está com problema de transação no Brasil, com o Zoom, e acabou que a gente não conseguiu fazer. Mas aí surgiu o lançamento do novo Teams, aí a gente aproveitou para testar a ferramenta e eu posso garantir para vocês que ele está léguas na frente do Zoom. E é interessante como a gente acompanhou esse desenvolvimento durante a pandemia, porque o Teams ele era uma ferramenta muito simples mesmo. E, de repente, criou toda essa contratação de pessoas dentro da Microsoft para poder desenvolver um produto. Então, vocês imaginam aí o trabalho que deu de criar um produto do zero, ou seja, a gente estava usando uma versão do Teams, enquanto isso existia um outro time criando uma plataforma do zero. Pô, não, mas como é que isso funciona? Acontece, já aconteceu no passado, né? O Júnior testemunha também que a gente teve um Windows que foi reescrito do zero. Para você ter ideia, o Windows 10 ele é um sistema operacional escrito do zero. Não tem nada a ver com o Windows 8, não tem nada a ver com o Windows 7, né, Júnior? Sim. A gente acompanhou essa história e, novamente, a Microsoft fez essa jornada para poder fazer uma ferramenta muito mais rápida, muito mais intuitiva e muito mais poderosa do que as existentes no mercado, os concorrentes. Tá? E qualquer coisa que vocês queiram falar, é só levantar o braço, tem que levantar, tem aí a interação via chat. Tá? E vamos começar com o tema. A gente postou na semana passada um artigo sobre segurança e vírus. Então, a gente vai se basear muito nele para estar conversando hoje à noite com vocês. Então, a primeira coisa que a gente queria falar para vocês é falar sobre 8 itens. Primeiro, queria falar sobre manter o Windows seguro. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que o Windows que você usa, tanto no seu escritório quanto na sua casa, eles têm um nível de segurança muito bom, principalmente se for a partir do Windows 10. O antivírus que vem no Windows 10 ele já é uma das melhores soluções de antivírus do mundo, tá? Porém, é uma solução que você está utilizando na sua casa. E não tem todos os poderes que um antivírus desenvolvido por uma empresa especializada em antivírus. Tá? Mas existem coisinhas que a gente pode estar fazendo para que vocês tenham mais segurança. Primeiro, ao comprar um computador novo, você tem que ver se esse computador já vem com Windows. Normalmente vem com a versão de casa. Tá? Ah, Arnaldo, mas eu sou o gestor, quero comprar um computador novo, vou lá para a empresa. Ótimo. Na hora que você for selecionar essa compra, você tem como optar ou adquirir uma versão profissional, no caso, a versão do Windows Professional, né? Agora é o Windows 11. Você paga um valor pequeno em relação a se você tiver que comprar depois desse Windows. Ah, nada, mas por que eu vou comprar a licença original? Eu vou comprar? Porque os softwares licenciados, eles são atualizados de forma correta, tá? Você não corre o risco de estar colocando uma versão aí instalada por um técnico de informática qualquer que pode acabar abrindo portas, né? Ou então, normalmente, que a gente já viu também em alguns softwares que tem aí que são liberados, né? Com chaves liberadas para você utilizar no trabalho, você vê lá que eles não atualizam. Uma das coisas que eles fazem é não atualizar, justamente para que não seja detectado pela Microsoft. Então, quando você faz isso, você acaba deixando de receber as informações mais novas, principalmente de segurança, né, de drivers, de performance, e aí você usa um Windows, né, não seguro. Tá? Então, a primeira coisa é sempre procurar utilizar Windows, se for a versão original, tá? E, se no caso em casa, né? E se for utilizar no trabalho, também procurar as formas de licenciamento corretas para que
a gente esteja utilizando um Windows que possa ser atualizado e, com isso, fique cada vez mais seguro. Beleza? Segundo, falando em antivírus, temos o antivírus corporativo. Tá? Eu queria que o Júlio falasse um pouquinho do antivírus que a gente usa e como é que a gente consegue identificar problemas quando o cliente ele tem uma tentativa de infecção. Fala aí, Júlio. Hoje a gente usa um produto da LogMe, tem o motor, né, da Bitdefender, que é uma empresa especializada em antivírus. O nome do nosso que a gente oferece para os nossos clientes do antivírus é o LogMe Antivírus, mas por trás dele está o motor da Bitdefender, tá? Que é um outro antivírus, que é hoje considerado por muitas revistas e empresas especializadas como um dos melhores do mundo. E sempre está sendo atualizado, né? Você pode configurar vários quesitos na configuração dele, né? Montar uma política personalizada para cada cliente, né? Mas basicamente ele faz uma proteção de anti-phishing, ou seja, quando ele é instalado, ele fica varrendo a sua navegação para evitar aquele tipo de site que possa tentar capturar algum tipo de informação do seu computador. Também faz varredura do tráfego de e-mail, tá? E também faz alguns bloqueios de portas específicas juntamente com Windows, né? E ele é muito simples de usar, ele sempre tem correto lá no nosso painel, ele sempre ele nos alerta lá os clientes que estão usando o antivírus, lá no nosso painel de controle lá da solução do Central, da LogMe, e a gente sempre está analisando lá que tipo de ataque foi, né, que tipo, se houve alguma ação do antivírus ou não, né, se ele limpou, se ele ainda está em dúvida. Em caso de dúvidas, a intervenção tem que ser pontual, se a gente conecta na máquina, faz uma varredura e quando no final do escaneamento, quando ele perguntar o que a gente deseja fazer, a gente fala. A gente quer jogar para quarentena, se a gente quer deletar o arquivo, se a gente quer tentar desinfectar o arquivo, né? Basicamente isso aí. Vamos lembrar um negocinho, né, Júnior, que apesar de você ter um antivírus corporativo, muitas vezes na sua máquina pessoal existe um dos elos fracos. A gente vai usar esse termo bastante aqui nessa nossa reunião. O que é o elo fraco? É onde pode arrebentar, né? No caso, a segurança do cliente. O que é esse elo fraco? Em máquinas pessoais, você é o administrador da máquina, certo? Então, por mais que o antivírus diga, né, olha, isso aqui é um arquivo suspeito, isso aqui é um anexo que você não deve abrir, esse pendrive aqui pode estar infectado. Se você ignorar esse aviso, né, esse advertising, não tem jeito, você vai ser infectado. Nós tivemos o caso de um cliente que, quando ele foi baixar um arquivo, avisou que aquele site não era seguro, né, mas você tem como clicar lá e dizer, não, reconheço o risco e vamos em frente. E acabou sendo infectado, tá? E a gente teve que fazer a reinstalação completa do computador dele. A sorte que tinha arquivos em nuvem e puderam ser recuperados. Mas teve outro caso que realmente o cliente perdeu tudo, né? Os arquivos pessoais dele, sim, arquivos pessoais dele. Tá? Como eu falei para vocês, quando você está trabalhando em máquina pessoal, você é o administrador. Tá? E é justamente por isso que a gente criou
a gente colocou essa reunião para que a gente consiga sensibilizar os usuários de que existe hoje um risco gigantesco, seja por e-mail, tá? Seja por portas abertas, seja por falha de segurança dos sistemas, né? Seja por links maliciosos que enviam por você através até de SMS, você vai lá e clica. Então, existem várias formas de infectar. E a gente busca aqui orientar vocês para que a gente possa aumentar esse nível de segurança e o nível de consciência de vocês. Okay? O terceiro ponto que a gente queria falar é sobre o cuidado que a gente tem que ter em Wi-Fi público. Pessoal, isso é mais grave que vocês possam imaginar. Muitas vezes, a gente está em viagem, então a gente chega no restaurante, o sinal de internet não está bom no celular, né, o sinal de dados, e aí você vai lá e pede o acesso da rede Wi-Fi de lá. Mas você não sabe como é que é a segurança daquela rede Wi-Fi. E existem pessoas que, se você procurar no YouTube, como hackear uma rede Wi-Fi pública, você vai colocar 50 mil vídeos falando. 50 mil é muita coisa, mas você vai estar dezenas de vídeos te ensinando como é que faz isso, quais são os programas que você pode isso. Então, assim, se já é público o negócio, quer dizer que existe um risco muito grande de você ter os seus dados, naquele momento que você conecta na Wi-Fi, seus dados capturados. Então, é sempre bom olhar que, quando você solicitar o acesso, não sei se alguém aqui já coloca no chat se vocês já viram esse tipo de solução que a gente vai falar, que a gente chama de hotspot. Como é que funciona, pessoal? E você pode colocar isso também na tua empresa para pessoas que forem frequentar e quiserem acessar o Wi-Fi da tua empresa. Então, a gente cria um hotspot. Qual é a principal característica? Precisa de um cadastro. Tá? Normalmente, esse cadastro pode ser uma autenticação no teu Gmail, no teu Outlook, né? Ou então um e-mail, um telefone e teu nome, né? Porque você aproveita para pegar esses teus dados e ficar enviando informativos sobre o restaurante, sobre o hotel, enfim. Mas existe uma página de autenticação, tá? Então, quando você entra numa rede Wi-Fi e existe essa página com a logomarca do local que você esteja, você pede, obviamente, o atendente, né, para saber se aquele endereço é correto que você está acessando. Aí sim, você vai ver que após você conectar, vai ter o aviso de que aquela conexão é segura. Okay? E também, se você estiver no aeroporto, esperando um avião, você procurar uma rede Wi-Fi, você vai encontrar várias redes Wi-Fi, quando você clica lá e já te manda com uma página, né, para você usar por 40 minutos gratuitamente. Se você quiser usar mais tempo, você pode pagar lá R$15, R$20, para estar utilizando o tempo que for naquele aeroporto. Alguém já viu esse tipo de solução? Coloca aí no chat. Esse tipo de solução, ele é facilmente criado, eu já vi, é facilmente criado pela Fabit, tá? A Fabit tem essa tecnologia já há bastante tempo, já usa isso em alguns clientes. Tá? Então, se você quiser implantar esse tipo de solução, fala com a gente também. Tá? Júlio, alguma observação aí em relação ao Wi-Fi? Não, acho que você falou tudo. Isso aí, né? É isso aí. Bem, eu queria que o Júlio falasse um pouquinho agora sobre senhas fortes e explosivas. Tá? Até porque ele descobriu um site que cria combinação e testa a tua senha para saber se a tua senha ela é segura e quanto tempo levaria para ser craqueada. Fala aí, Júlio, sobre a importância de senhas fortes e exclusivas. É uma senha forte hoje considerada quando você tem uma senha acima de 14 caracteres, tá? Ou seja, você tem uma palavra que tenha mais de 14 letras ou números, né? Aí já é considerada uma senha forte. Então, uma dica que fica, né? Então, infelizmente, gente, o mundo evoluiu muito, a indústria de sequestro de dados, né? Que existe um vírus específico hoje muito utilizado, né? Que eu acho que é para onde tudo evoluiu a nível de vírus, foi para a classe de ransomware, que é o vírus que sequestra dados, ele criptografa, ele entra, o hack ele entra na sua máquina ou no seu servidor,
coloca um cadeado nos seus dados. Esse cadeado geralmente é uma senha de 256 caracteres. Então, é muito difícil de você. Não existe hoje poder computacional para quebrar uma senha dessa ainda, tá? Pelo que a gente tem estudado, os novos servidores quânticos, que existem apenas dois no mundo, um na China e um nos Estados Unidos, eles já estão chegando a essa capacidade. Pelo que eu li no artigo, até 2025 eles vão ter a capacidade de quebrar uma senha de um algoritmo de 256 caracteres, né? Então, a senha forte, a dica é vocês formarem uma frase, né? Que fica mais fácil de decorar do que fazer uma sopa de letrinha, né? E substituindo algumas letras por números, tipo o L, a gente pode substituir pelo 1, né? O E pelo 3, e assim vai. Você tem que criar uma combinação misturando letras, números, símbolos, pode usar o hashtag, o cifrão, né? O arroba, o ponto, de forma que essa senha fique mais difícil de ser quebrada. Existem hoje, se você procurar na internet, sites que testam as combinações de senhas, tá? Eu já testei pelo menos uns 5 sites que fazem isso, né? E também um outro bom hábito é você pegar existem programas, aplicativos que você guarda as senhas, né? Se você tiver problema de memorizar a senha, você pode usar um aplicativo desse, tá? Que também vai precisar de uma senha, mas você pode guardar suas várias senhas ali dentro, também de forma protegida, para não deixar num bloco de notas ou então numa planilha, né? E outra boa prática que a gente nunca manda senha através de e-mail, tá, gente? Isso é uma prática muito errada. Senha não se manda, credencial é usuário e senha. A gente nunca manda por e-mail. A gente geralmente usa chats instantâneos, tipo Teams, WhatsApp, né? O Skype, alguns ainda usam o Skype, manda e em seguida, depois que confirma que a pessoa recebeu, você apaga aquela mensagem, tá? Não pode ficar nenhum registro, porque tudo isso o hacker, quando ele define que você é o alvo dele, começa a fazer toda essa busca, esse estudo em cima de você para procurar o elo mais fraco, como o Arnaldo falou, e planejar o ataque e executar depois. Eu coloquei no chat, pessoal. Eu queria perguntar um negocinho antes disso. Vocês estão vendo o ponto de evolução da minha camisa correto? Sim. Estava espelhado, estava invertido, mas tudo bem, só um detalhe. Eu coloquei um exemplo aí no chat, tá? Sobre uma senha, um exemplo de senha que a gente possa estar utilizando, tá? Um que o Júnior acabou de explicar, com caracteres especiais, maiúscula, minúscula, enfim. É bem interessante. Pessoal, o quinto ponto, o quinto passo aí para a gente, do nosso guia, é evitar clicar em links ou baixar anexos de e-mail que você não conheça. Isso é impressionante, porque é um dos elos mais fracos utilizados, tá? Pelos hackers para poder capturar esses acessos e colocar lá o seu, como a gente chama, o cavalinho de Troia lá dentro para poder iniciar uma infecção. Antigamente, a gente recebia e-mails, né, SMS, que eram muito ruins, né, de você ver, né? Você olhava assim, dava na cara que era falsificado aquele e-mail, né? Ou então aquele SMS. Aquele site também. Só que hoje, pessoal, existe uma indústria disso, uma indústria de hacker, tá? E aí é muito difícil você separar, mas existem ainda coisas gritantes, tipo, o cara que manda para mim
dizendo que meu cartão do Banco do Brasil está em débito. Eu não tenho conta do Banco do Brasil. Tá? Então, né, isso, Rafa, isso é mesmo. A Rafael da Ciduscom falou aqui, ó. A gente recebe e-mail com boleto, para pagar boleto, que não tem nem conta, né? Não tem nem prestador de serviço. Isso acontece muito, tá? Antigamente, existia uma história que a gente brincava bastante, Júnior, em outra empresa que a gente trabalhava, que era a foto do amante, né, Júnior? Descobrimos a foto do seu marido. Aí tinha lá no arquivo zipado. Era impressionante como as pessoas se infectavam com isso. Entendi. É, WhatsApp. Não, o Júnior falou que para passar a senha no WhatsApp, Sim. Teams, Skype. Só que assim, quando o WhatsApp tem um WhatsApp que é modificado, Sim. e se você passa a senha ou se você passa qualquer informação tipo enganada e você apaga, só apaga para você, mesmo que você mande apagar para todos. Então tem que ter muito cuidado quando você manda informação assim no WhatsApp. Eu não sei a questão do Skype ou do Telegram, mas o WhatsApp eu sei que tem um WhatsApp modificado, que mesmo que você apague, por exemplo, eu mando para ti, e aí se o teu WhatsApp for modificado, eu apago para todos, mas apaga para mim. E eu estou pensando que vai apagou no seu lado lá, mas não apaga. Sim. Eu já utilizei uma vez isso para teste, só que assim, ele também como diz, uma faca de dois gumes, né? Porque ele te abre muitas portas e fica inseguro. Então, por isso que eu passei a não utilizar mais. Porque a pessoa que disponibilizava esse WhatsApp, ele te deixava inseguro. Tanto tinha várias funcionalidades, mas ele deixava muito inseguro para quem estava utilizando também, que você ficava vulnerável, portas abertas e era complicado. Mas fica uma dica de não mandar senha às vezes no WhatsApp. E você não sabe para quem você está mandando do outro lado. Sim, Entendeu? perfeito. Obrigado, Roberto. É isso mesmo. Então, assim, é mais seguir a recomendação que o Júlio falou, informações sensíveis, né, sigilosas, esquece o WhatsApp. Na verdade, a gente tem uma norma, né? Tem um lema, desculpa, não é norma, um lema dentro da Convite, né? Fuja do WhatsApp. Nossos clientes, quando a gente entra no cliente, depois a gente fala, fuja do WhatsApp. Ah, mas eu uso o WhatsApp do grupo da empresa. Coloca o Teams. Tá? Porque o WhatsApp é um eu digo, é o mundo de Nárnia. Quando tu entra no WhatsApp, tu vai ver mensagem de todo mundo, menos do trabalho. Então, se você quiser que as pessoas concentrem a do trabalho, é melhor ter uma plataforma em paralelo para poder estar tratando de assuntos do trabalho. Bem, então, chegamos ao fim do quinto item do guia. O sexto item é manter os softwares atualizados e originais. E aí também eu queria que o Juninho participasse, porque a gente tem uma solução também dentro lá do Logmin Center que cuida disso e acaba levando para o que a gente chama de suporte preventivo. Fala aí, Juninho. Eu não entendi. Falar sobre o quê? Sobre os softwares atualizados, como é que a gente mantém os nossos clientes de forma preventiva, atualizados e protegidos? A ferramenta que a gente usa do Logmin Center, ele nos alerta. Imaginem que cada cliente nosso é organizado em grupos, e dentro desses grupos a gente vê todas as máquinas dos nossos clientes. E aí, de uma forma bem simples, bem visual, toda vez que o primeiro símbolo que aparece do lado da máquina é uma bolinha que pode estar amarela ou verde, né? Quando ela está amarela, indica sempre duas coisas: ou é um problema de antivírus, né? Ou é uma infecção de vírus, ou é a atualização que o Windows precisa ser aplicado, né? Então, uma rotina básica lá dos nossos suportes é aqueles de preventiva, é que sempre tem que o Windows tem que estar sempre atualizado, né? Isso já é uma prática de décadas da Microsoft. O Windows, por ser a maior plataforma de sistemas operacionais do mundo, é a mais visada para ataques também,
infelizmente, também é a que mais tem brechas de segurança. Então, mensalmente, tá? Mensalmente, geralmente, a Microsoft ela disponibiliza as atualizações de segurança, tá? Mensais. Pode haver algum caso de um ransomware novo. Eu me lembro muito daquele WannaCry, quando foi o primeiro ransomware que destruiu muitos servidores no mundo e quiseram apontar o dedo para a Microsoft, mas a Microsoft já havia alertado que tinha detectado meses antes a brecha de segurança, tinha disponibilizado o patch de correção da falha de segurança no Windows, só que as pessoas não têm o hábito de atualizar seus Windows. E aí, quem não estava atualizado teve sua máquina infectada, né? Basicamente foi isso. Então, uma prática comum, boa de se fazer é sempre manter o seu Windows sempre atualizado, tá? Isso aqui que a gente está falando para vocês, né? Você pega do Central, aqui são os servidores com o Windows Server 2022, tá? E vocês podem ver que a gente sempre prima por estar o ícone verde, se tiver amarelo, porque tem atualização, e se tiver vermelho, que está correndo risco. Então, não vou abrir aqui os outros, mas, enfim, é mais para vocês verem como é que funciona a ferramenta, e é isso que a gente chama das preventivas. A gente consegue fazer com que o nosso time de suporte, né, eles façam essa análise, né, apliquem as atualizações, não somente do Windows e Office, mas também de outros produtos, e a partir daí, depois disso, a gente envia para vocês uma mensagem, né, por e-mail, no caso, ou por WhatsApp, para que vocês falem como é que foi a experiência. Olha, uma manutenção preventiva, a gente quer saber se foi, se está tudo ok com o computador, se tem mais alguma coisa que vocês queiram relatar de problemas. A gente conta também com a participação dos clientes para que dê esse feedback para a gente. Okay? Vamos lá. Passando para outro item do nosso guia definitivo aqui, de como trabalhar melhor e com mais segurança, é cuidado com downloads em sites suspeitos. Já falei sobre isso aqui anteriormente, mas não custa nada de reforçar. Se você se você teve medicação, no caso do Roberto aí, que ainda está fazendo um novo curso, né, de formação, um curso de graduação em tecnologia, e aí tem muito disso, né, Roberto? O pessoal diz assim, olha, eu encontrei aqui um software tal, então eu encontrei aqui uma apostila tal, um livro tal, aí manda o link lá no grupo do WhatsApp de toda a turma, e às vezes você não sabe nem onde você está clicando, tá? Porque alguém recomendou o link, você vai lá e clica, e, nossa, é um poço dos desejos do hacker, tá? Tem de tudo lá, tem um monte de banner com promessas incríveis, o cara vai lá e clica, né? E a gente pede para fazer um download. Então, assim, se você já está naquele site suspeito, o ideal hoje é que você realmente navegue por sites seguros. Arnaldo, como é que eu sei que estou navegando num site seguro? Tem um cadeadozinho lá na barrinha, né, do lado do endereço que você está navegando. Isso já certifica que você está navegando por um canal de segurança. Não quer dizer que aquele site é seguro ainda, porque, obviamente, as pessoas sabem disso e já evoluíram, né? No site de captura, né, cadeado para que o cara ache que está num site seguro. Mas, assim, é importante que você tenha esse cuidado. Recebi o link de alguém. Será que esse link ele é confiável, não é confiável? Tá? E para a gente fazer essa navegação, a gente sempre sugere utilizar a navegação segura. Todo navegador, pessoal, tanto o Edge, quanto o Chrome, quanto o Firefox, eles têm a opção de você abrir uma aba em private ou uma aba anônima, tá? E você vai lá e coloca o endereço. Por quê? Porque
aquela aba que você abrir do seu navegador, não vai haver registro de informações, não vai ficar armazenado no teu computador. Então, isso é até uma dica de segurança quando você for utilizar o computador de outra pessoa. Eu preciso acessar meu e-mail. Ok, abre uma guia anônima, coloca lá Gmail, coloca lá o Microsoft, coloca onde tiver o teu e-mail, e aí coloca os teus dados. E se aparecer lá, você deseja salvar a sua senha? Não. Né? Então, são cuidados básicos de navegação e acesso de e-mail quando você estiver usando o computador de outra pessoa. Ok? Alguma dúvida está aqui? Bem, vamos para o último ponto aqui de segurança digital. E também eu vou convocar de novo o Júnior para estar conversando, porque é uma área que a gente trabalhou muito nos últimos meses, que é a questão de backup. Tá? Backup, sempre fazer com uma regularidade e, de preferência, em disco e em nuvem. E o Júnior vai estar explicando qual. Primeiro, Júnior, explica em casa. Em casa, como é que deveria ser o backup em casa? Né? Para que eu não corra o risco de perder meus dados. Primeiro tem que desmistificar, tem que fazer a diferença entre o que é backup e o que é compartilhamento de dados, né? Tem muita gente que usa o Google Drive, porque todo mundo que tem um e-mail na Google ganha de graça 10 GB de espaço no Google Drive. Só que o Google Drive ele é um compartilhador de arquivo. Ou seja, você está na nuvem, está em algum equipamento da Google, em algum lugar do mundo, você copia seus arquivos para lá, né? E só que existe um link entre sua máquina e o espaço alocado lá. Apesar de que eu acho que eles modificaram isso, né? Porque eu sou um usuário de Google Drive e eu não consigo mais compartilhar minha pasta. Minha pasta não fica mais vinculada à área do Google Drive. Se eu quero fazer algum upload ou download de arquivo do Google Drive, eu tenho que entrar pelo navegador. Não existe mais um link entre a máquina e o espaço. E tanto o Google Drive, como o Dropbox, como o OneDrive da Microsoft, eles geralmente são plataformas que te dão um respaldo de 30 dias de backup. Né? Ou seja, se acontecer algum acidente no intervalo de 30 dias, você pode resgatar a cópia através do backup deles. Tá? Utilizar também o próprio Windows, o Windows estação, o Windows 10, o Windows 11, ele tem um recurso que a gente chama de ponto de restauração, tá? Que é também uma forma de backup. Muitas máquinas não têm isso ativado. Isso é importante? Sim. Tá? Por quê? Porque às vezes você apaga um arquivo, deleta um arquivo sem querer, tá? E se você tiver o ponto de restauração ativado, você pode, tá, ter a felicidade de resgatar seu arquivo apagado de forma errada, restaurando o ponto de restauração do Windows por dia antes do acidente, né? Isso é uma outra forma de backup. Utilizar HDs externos, pendrive, também é uma boa prática. Uma vez por mês, a cada 6 meses. Tudo que é importante de dados sensíveis que vocês tenham, sempre é bom vocês salvarem, né, terem cópias. Né? Que o backup nada mais é do que cópias. Né? Lembrando, né, Júlio, que você tem que pegar e fazer o backup e desconectar, tá? Vai deixar conectado o teu disco externo, o teu pendrive Sim. lá que você faz backup, isso não adianta nada. A nível corporativo, então, isso é o lado pessoal, né? Porque muitas vezes o usuário tem sua máquina pessoal e ele trabalha ali, né?
e ele, muita gente depois da pandemia ficou na parte de trabalho remoto, e, dificilmente pluga, vai na empresa. Eu e o Arnaldo somos fruto disso hoje. A gente trabalha muito remoto e dificilmente a gente vai no escritório. E às vezes você não conecta no seu escritório para fazer uma reposição no teu servidor de arquivo ou algo parecido, né? Bem que também é uma tendência que a gente tem percebido é que existem muitas plataformas já hoje, dependendo do teu tipo de negócio, que já existem fornecedores que têm programas, têm plataformas web para você guardar já os seus arquivos ou arquivos dos seus clientes nessas plataformas também, né? Então, esse é o ponto pessoal. Do ponto corporativo, né, quando a gente vai para uma rede corporativa, a cópia de segurança ela é a parte mais nobre de todo o trabalho que a gente faz lá na Forbit, né? Todo o investimento que o empresário tem em servidores, em estações, em toda aquela parafernália de equipamentos que são necessários para as pessoas se comunicarem, né, para a empresa funcionar, seus sistemas de ERP, né? Tudo isso aí, o que é mais valioso são todas as informações que são trabalhadas ali, né? Então, backup é a parte mais nobre do nosso trabalho. Fechamos uma parceria recente, uma ferramenta muito boa, uma empresa lá de Santa Catarina, que tem uma forma de gerenciamento muito intuitiva para a gente, né? Cuidar dos nossos clientes. E devido às empresas serem alvos hoje de ataque de ransomware, porque, gente, quando eu estava falando de senha, eu esqueci um ponto lá. Acabou aquela era que a gente podia criar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Escrever a senha, porque o hacker, né, o ladrão, o bandido, ele trabalha justamente na preguiça do ser humano. Tudo que é fácil, as pessoas querem fazer, mas geralmente o fácil não é seguro. E aí ele sabe que nós somos assim, né? Ele sabe que nós somos tentados todo dia a fazer o que é fácil e o que não é certo. E aí a gente cai nessa tentação e aí que eles fazem a festa. Então, a nível corporativo, o backup hoje, tá? Eu vou afirmar para vocês, hoje só existe uma segurança, tá? Total para que vocês não sejam, para que a sua empresa não seja levada à falência no caso de um sequestro de dados, tá? É o backup em nuvem, tá? O backup em nuvem hoje tem que ser uma regra de todo empresário. E a boa notícia é o seguinte: isso virou uma tendência no mercado. Então, hoje, graças a Deus, como os links de internet são muito mais velozes e cada vez vão ficar mais velozes, né? E isso, por quê? Esse ponto é importante. Porque antigamente o entrave de fazer backup em nuvem era a velocidade, se levava horas para se transmitir alguns gigas, né, da sua empresa para um espaço em outro lugar no mundo. E o backup também, existem empresas hoje que estão oferecendo, o custo do backup em nuvem baixou muito. Eu falo baixou muito assim, foi para casa dos centavos, né? Então, a gente está fazendo um levantamento nos nossos clientes hoje de tudo que é lá dado sensível. Acho que às vezes nem o próprio cliente sabe o que ele tem de dado sensível hoje. Às vezes o empresário não para pensar assim, poxa, se ele está tão acostumado com aquela rotina, né? Porque todos os nossos clientes, o fim deles não são a informática, né? Eles vendem outras coisas. O empresário ele quer vender, ele quer saber de vender.
Mas às vezes ele Só está lembrando, Júnior, acostumado a... Hã? só lembrando que o Júnior falou da questão de centavos, é o custo de megabyte, tá? Vamos imaginar aí que o custo de gigabyte é centavos. Não, o custo de megabyte antigamente era muito mais caro e hoje está na casa de centavos, né? Mas, tipo, é uma solução que, se você for colocar hoje 50 GB, tá, em um backup em nuvem, isso sai em torno de R$ 30. Tá? Então, é muito barato pela dor de cabeça que você vai evitar. Tá? Só para Sim. deixar claro isso aí. E 50 GB hoje você consegue transferir isso em máximo 3 horas. Então, geralmente, todo o nosso backup hoje dos nossos clientes, a gente está fazendo. O máximo que a gente tem hoje são transferências de máquinas virtuais de 300 gigas e está levando mais ou menos 7 horas para serem transmitidas para a nuvem. Né? Então, mas é muito tempo, parece muito tempo ainda. Explicando o que é isso. Tá? Uma máquina dessa, pessoal, a gente está falando de um servidor virtual. Tá? Esse é o maior nível de segurança que a gente pode ter. A gente está pegando o servidor inteiro teu, né, do teu negócio, e colocando em nuvem. Então, no caso de um acidente, de queima de algum componente de disco, então de uma invasão, alguma coisa desse tipo, a gente consegue baixar aí em menos tempo, porque o envio das informações é mais lento que para você baixar essas informações. Então, se leva 7 horas para você enviar essa quantidade de dados, leva 3 horas e meia para você baixar. Então, em uma manhã, a gente consegue recuperar um trabalho aí de anos, né, de informação, Décadas. de décadas. É isso. Então, é isso. Backup pessoal é usar pendrive, disco ou algum outro compartilhador. O próprio Google OneDrive eu aconselho. E a nível corporativo, realmente parar, pensar, olhar o que é sensível hoje, o que é importante. É simples a pergunta. O que eu preciso, qual informação eu preciso hoje ter para a minha empresa funcionar, né? Então, ali o RP, quantos a pagar, quantos a receber, fornecedores, estoque, produto, tudo, isso é fundamental, notas fiscais, enfim, arquivos, planilhas de levantamentos, relatórios, tudo que for sensível, o empresário tem que pensar e jogar isso tudo para a nuvem, né? Aqui o Rafael que manda para o chat, depois eu vou ouvir o Roberto tá como levantado. Tá? Rafael, no caso do Siduscom, esse espaço de testeira, como a gente falou, é um compartilhamento de arquivos. Tá? Ou seja, se alguém foi infectado na sua casa, que tem acesso a esse espaço, vai infectar todo mundo. Tá? No caso do Siduscom, a gente tem uma rotina de backup dentro da S-Backup, que a gente vai lá e faz o backup do Informacom de vocês, dos dados que estão lá. Mas a gente vai evoluir isso ainda mais com a implantação da plataforma do Microsoft 365, que é a mesma coisa que a gente vai estar fazendo também na Requinte, do Roberto. A gente está agora com uma adesão em massa, aí eu estou fazendo planejamento, né, depois dessa corrida que a gente teve aí de elevar o nível de segurança, aí em junho a gente vai começar a dividir essa tarefa de implantação de Microsoft 365. Não somente para tirar os grupos de trabalho do WhatsApp, mas também para aumentar o compartilhamento e a colaboração de arquivos através do OneDrive. Mas lembrando que, mesmo assim, esses dados têm que ser feitos, têm que estar concentrados no local, e esses dados concentrados têm que ser enviados para a nuvem em um aplicativo específico e feito para isso. Não tem nada a ver com o Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Tá? Pode ir? Fala lá, Roberto. Levantou a mão. Não, só ainda agora o Júnior estava falando, uma dúvida que me surgiu, porque o Júnior estava falando sobre o backup e falou do ponto de restauração do Windows. E com ponto de restauração você recupera um arquivo.
o ponto de restauração, pelo menos antes, né? Ele só recuperava a configuração. Se você deletasse um arquivo, o ponto de recuperação do Windows não te dava o arquivo novamente. É mais uma questão de, eu instalei um programa e o programa danificou alguma coisa, aí eu vou lá no ponto de restauração e volto para a configuração anterior. Não sei se mudou, porque antigamente ele não recupera o arquivo. Se eu deletar, ele apaga o arquivo, ele recupera a configuração. É isso ou estou enganado? Não, está certo, né? Mas é porque existe também a questão de versionamento de arquivos. Tá? Então, também, junto com o ponto de restauração, tu pode ativar a gente chama de cópia de sombra, tá? Ele vai cuidar da parte de versões de arquivos. Então, houve um problema na máquina e sumiu algum arquivo. Tu pode voltar essa configuração, então ele vai voltar X dias atrás. Tá? Naquele momento, existia a versão do teu Windows. Ele não sabia o que aconteceu na realidade. Né? Ele está pegando então, o sistema operacional e voltando para uma versão de 10 dias atrás. Né? Quando ele volta, ele vai voltar também com tudo que estava em termos de base. Tá? E aí você pode procurar na versão do teu arquivo lá no Explorer e encontrar esse arquivo que tinha sumido. Tá? Mas são duas coisas, não é somente ponto de restauração. O de restauração é realmente mais para configuração, mas existe a parte de... É porque na linha de servidor, a gente chama de cópia de sombra. Tá? Chega no disco, diz, olha, eu quero ativar a cópia de sombra desse disco. E aí você aloca um espaço lá no teu HD e ele vai ficar ali guardando 30 dias de tudo, realmente. Tudo que se tu apagar qualquer coisa, você vai... apaguei no dia 10. Tá, você vai naquele dia, né, e consegue restaurar. A linha estação, Windows 10, Windows 11, ele tem também a cópia de sombra semelhante. Mas é um recurso pouco usado. Acho que pode salvar muita gente. Beleza. Pessoal, falando agora de coisas boas, mais ainda, tá? Isso aí ninguém sabe, tá? Nem a equipe sabia, quer dizer, comentei isso aqui com o Júnior, mas, por exemplo, para os clientes que são da Forbit, tá? A gente vai reativar uma página inicial que existe hoje no cliente que está fora do ar, devido a um problema que aconteceu nos servidores de terceiros. A gente vai estar reativando com esse conteúdo que nós estamos falando hoje. Então, vou mostrar para você de primeira mão, tá? A página que eu estou falando. Então, todo mundo está vendo aí? Sim. Então, toda vez que você abrir o seu navegador lá na sua empresa, vai ter uma abazinha lá em cima que vai ser essa página aqui, internet.forbit.com/home/início. A gente ainda vai definir como é que vai ficar. Tá? E aí, você vai ter esse guia definitivo para um trabalho mais seguro. Ou seja, quem não conseguiu participar dessa reunião, que teve muito mais densidade, né, muito mais informações, vai ter um resumo do que a gente está falando aqui nessa live. Então, são 8 passos para você trabalhar com mais segurança, protegendo seu negócio e seus dados. E lembrando aqui logo de cara, em caso de dúvidas para abrir um arquivo, ou então ler um e-mail suspeito, entre em contato com o nosso time imediatamente. Não vai me mandar uma mensagem depois, anota que eu cliquei no arquivo. Não faz isso. Tá? Antes de clicar, tá? Lembra de mim, do Júnior, e diz assim, pô, esse cara tem muita dor de cabeça, cara. Eu vou ligar para o suporte antes. Tá? Nos ajuda, né, Júnior? Por favor. Então, você vai clicar aqui, falar com o suporte, já vai cair direto no chat e vai falar com a equipe, com a Marcelo, com Aldo, com o Lucas, com o Elton. E aí, eles vão poder estar verificando junto contigo se é ou não para abrir aquele arquivo que está no pendrive, no disco, no site, no e-mail, enfim. Eles vão estar te orientando para isso. Tá aqui, olha, a gente acabou de falar, revisando. Mantenha seu Windows seguro, use um antivírus confiável, cuidado com redes Wi-Fi públicas, use senhas fortes e exclusivas, evite clicar em links ou baixar anexos de e-mails que não conheça, mantenha seus softwares atualizados e originais,
Tenha cuidado com o download de sites suspeitos e faça backup regularmente de seus dados em discos em nuvem. Você pode notar que esses ícones não estão definitivos. Eu comecei a fazer isso hoje, tá? Então, deixei de procrastinar, né? Estou colocando em prática o que a gente está aprendendo aí, os nossos mentores, e comecei a fazer essa página. Então, até segunda-feira está lá já disponível. Segunda-feira, quando vocês chegarem e abrirem lá o navegador de vocês, já vai estar essa página funcionando. E outra novidade que a gente vai estar colocando é isso aqui. Quais são os serviços que vocês podem ter implantado no meu negócio? Essa descrição aqui não conta, tá? Mas, basicamente, a Forbit, ela coloca o suporte preventivo, a gente vai descrever o que é, segurança de dados, vai descrever o que é, o Microsoft 365, vai descrever o que é, e trabalho remoto também vai descrever o que é. Normalmente não. Em 100% dos casos, nossos clientes têm suporte preventivo e segurança de dados. Isso aqui está acontecendo uma adesão em massa. Estou programando a implantação em vários clientes com o Microsoft 365 e trabalho remoto também já tem alguns clientes que já usam, né? E foi o que a gente trabalhou na última semana, evoluindo a segurança nesse acesso remoto, tá, pessoalmente. E aqui a gente vai estar falando uma coisinha bem interessante que está aqui bem no comecinho, mas a gente vai ter uma opção de estender esse suporte que você tem hoje da Forbit para a tua casa. Tá? Como assim, Arnaldo? A gente vai estar te entregando essa extensão somente para clientes da Forbit, ou seja, se você é o cliente da Forbit, né, a empresa que você trabalha é uma cliente da Forbit, você vai poder estender o nosso suporte remoto com antivírus para a tua casa, pagando R$35. Tá? Então, Arnaldo, quer dizer que eu vou poder chamar para o meu computador? Não, você vai poder chamar para qualquer computador da tua casa. Tá? E aí a gente vai ter uma lista dos usuários, né, que vão ter na tua casa, para que não apareçam espertinhos, aí você vai estar coberto com o computador. Então, assim, é bem interessante porque às vezes os usuários perguntam para a gente, Arnaldo, tem um plano para me atender em casa? Tem um plano para me atender em casa? Toda vez que a gente ia em visita cliente, o pessoal perguntava se a gente tinha um plano para varejo. E sim, agora nós temos um plano para varejo, suporte remoto com antivírus corporativo até R$5. Tá? Então, se quiser saber mais informações, manda uma mensagem para a gente que a gente vai ter muito prazer em ter você como cliente. E aqui é o resumo do que a gente faz, a nossa autoridade em relação a parcerias que a gente tem, quantos clientes a gente já trabalhou, né, quantos anos a gente está no mercado. Então, essa página inicial vai estar disponível a partir de segunda-feira e com esse nosso guia definitivo do que nós conversamos, do resumo do que nós conversamos hoje. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação ao tema, né, algum ponto que a gente colocou aí? Ficou claro para o pessoal aí o que a gente se propôs a falar hoje, né, em relação a elevar o nível, né, evoluir o nível de segurança digital, tanto na tua casa quanto no escritório? Claro. Tudo certo. Tudo certo? Então, pessoal, muito obrigado. Para quem estiver acessando essa gravação. Tá. Obrigado, Rafael. Vamos aplicar o hotspot do escritório. Ótimo. Tá? O Júnior já está vendo isso aqui. Tá? Então, a gente tem a solução lá com o Microtik e a gente vai fazer essa configuração lá dentro do Siduscom. Pode ficar tranquilo. Então, é isso. O Renan está escrevendo aqui também. Só um minutinho, só. Ok, com o Lena. Entendi. Entendi. Não, mas tem como ser no mesmo equipamento, Rafael. A gente tem como estar utilizando isso no mesmo equipamento. Isso. Mas pode ter o mesmo link de internet. Está perguntando se
nós temos uma internet paralela disponível para que quem acessar essa internet não acessar o nosso servidor. O hotspot é para isso. Tu pode estar com o mesmo link de internet, tá? E tu separa as redes, né? Essas são redes que não vão estar se falando. Os teus convidados não vão estar vendo o ambiente corporativo, tá? É bem interessante. Antigamente era mais seguro a gente fazer isso, né? Contratava 2 links, um usava para cliente, um usava para corporativo. Mas hoje a gente já tem tecnologia para isso. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Quem estiver assistindo a gravação novamente, me despedindo. Obrigado também por ter assistido. Manda esse link aí para quem tiver empresas e não quiser ser infectado, não quiser ter os seus sistemas atacados, seus dados roubados ou sequestrados, tá? Porque o intuito da gente ter feito essa live é justamente conscientizar as pessoas para se protegerem e evitarem surpresas desagradáveis. Beleza?